O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando esses dois grandes santos e apóstolos da Igreja. A diferença entre um e outro é que São Pedro foi escolhido por Cristo, ainda enquanto Cristo estava peregrinando nessa terra. São Pedro, diferentemente, ele recebeu esse ministério de apóstolo de uma forma mística, até a leitura da vigília de ontem, que era a missa da vigília de São Pedro e São Paulo. São Paulo diz como aconteceu essa realidade. Ele, enquanto caminhava para Damasco, o Senhor Jesus lhe aparece, e assim acontece aquela cena da conversão de São Paulo, onde Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia não só a cabeça, que é Jesus, mas o corpo, que é a igreja. E assim São Paulo passa da conversão dele, passa a ser um homem temeroso mais ainda a Deus, e começa a servir a Jesus de corpo e alma. Se ele era zeloso, cuidadoso, todo entregue no judaísmo, muito mais como cristão, São Paulo, ele se entrega e vai longe para evangelizar. Boa parte da Europa se deve à ação de São Paulo. Boa parte da Ásia também a sua ação de ir pelas navegações e levar o Evangelho. Até que chegamos a esse ponto clímax da vida de São Paulo e também de São Pedro. São Pedro narra, nesse momento, nos Atos dos Apóstolos, que ele estava encarcerado, estava preso, e assim aparece algo misterioso, que é um anjo que ele não sabe distinguir, porque ele estava dormindo. E ali acontece o milagre da libertação de São Pedro. Uma libertação momentânea. Por quê? Não impediu que São Pedro fosse crucificado como o seu Senhor Jesus, mas de cabeça para baixo. E também, na segunda leitura que nós ouvimos, São Paulo fala dessa realidade também do seu cárcere. São Paulo que diz assim: eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E aí ele diz algo que para nós é a chave de leitura de toda a liturgia de hoje, com base, claro, na fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos os que esperam no amor a sua manifestação gloriosa, com base na esperança, que é também semelhante, fé. São Paulo e São Pedro são libertados de todo o perigo. Por isso que nós cantamos esse refrão do Salmo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus, para não deixar nenhuma brecha para pensarmos que Deus não nos livra de alguma coisa. Pelo contrário, Ele entra em nossa vida, em nossa história e nos livra de todos os perigos. Talvez o nosso medo, o nosso temor seja algo muito material, muito próximo da realidade que nós vivenciamos. De repente uma doença, uma enfermidade, algo que toca a nossa família. Talvez os jovens tenham medo de como será o meu futuro, a minha profissão, aquilo que eu irei assumir. Será que eu irei de fato me realizar como pessoa? Isso também são temores pessoais, humanos. Mas o maior temor, meus queridos, que nós devemos sentir no coração é o medo, primeiro, de não alcançar a eternidade. Por isso, o primeiro livramento que Deus realiza em nossa vida é a libertação do pecado. Mas é claro, o Senhor Ele age em toda a nossa vida. Por isso, se nós consagramos a Ele a nossa vida, a nossa fé, seja no nosso corpo, seja na nossa alma, o Senhor Ele agirá com base na nossa fé e nos fará livres. E assim, com base nessa fé, nós viveremos cada dia lutando, perseverando, nos entregando. E um elemento que nós precisamos ter para nós, na nossa vida, algo concreto que manifesta essa fé, é reconhecer o seguinte: a fé não é somente algo que nós dizemos da boca para fora. Era muito fácil para os cristãos apenas dizerem: eu creio em Cristo, e poderem voltar atrás para não serem mortos e renunciar a Cristo. Mas não, eles diziam com todo o empenho, na boca, nos seus gestos, nas suas ações, tudo revelava que eles pertenciam a Cristo. Por isso, o caminho de São Pedro, o caminho de São Paulo, não foi outro, senão o caminho da crucificação, da morte pela espada, por causa do Evangelho. Mas aqui é que está a grande saída, a libertação, como São Paulo diz: está reservada para mim a coroa da vitória. Tudo aquilo que eu vivencio nessa vida, meus queridos, pela fé, embora seja talvez difícil, embora talvez seja de perseguição, embora talvez pela fé você seja obrigado a passar por tamanhas provações, certas dificuldades familiares, certas dificuldades materiais, certas dificuldades no relacionamento com as pessoas, por causa da fé. Nós nos tornamos vitoriosos, mas não nos adianta querer suplicar a Deus libertação, não nos adianta suplicar a Deus que Ele faça o impossível, se nós não fazemos o nosso possível. E o nosso possível, meus queridos, é que nós sejamos como Pedro e como Paulo, pedras vivas que manifestam a fé. Aqui eu gostaria de relacionar 3 momentos. Pedro, naquilo que o Evangelho fala hoje, por causa da fé. São Pedro, ele é dito por Jesus que ele é a pedra. Ele é aquele que Deus escolheu como pedra da igreja para solidificar a sua igreja na fé de São Pedro. Mas São Pedro, ele também nos traz uma outra realidade. No capítulo 2 da sua primeira carta, ele nos diz assim: o Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. Para São Pedro, Jesus é a pedra angular, a pedra principal, aquela que conclui toda a construção. Temos a pedra, base de toda a construção, mas antigamente, no tempo de São Paulo e São Pedro, como não havia as argamassas para rejuntar e fortalecer a construção, o que eles usavam? Uma pedra que preenchia o vazio e dava toda a segurança para a estrutura. Jesus é, na nossa vida, essa pedra que sem a qual
nossa vida desmorona. A nossa vida espiritual, material, familiar, dos relacionamentos com as pessoas sem Cristo, a nossa vida ela rui, ela cai por terra. Portanto, se nós temos a fé sólida em Cristo, Ele é para nós uma pedra principal, da qual nós não podemos descuidar. E continua São Pedro: além de Cristo como pedra, ele diz, do mesmo modo, também vós como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, com efeito. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Para vós que credes, ela é valiosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, pedra que faz cair. Nós, como São Pedro, somos chamados a ser pedras que edificam, que constroem, que fortalecem a estrutura espiritual, material de toda a igreja. Mas também nós devemos estar alicerçados na pedra principal que é Cristo. Ele pode ser para nós uma pedra que constrói, se aceitarmos Ele completamente na nossa vida. Ou Ele pode ser uma pedra de tropeço e nos incomodar e ser para nós um estorvo, algo que nos atrapalha. Que nós tenhamos o Senhor como uma pedra verdadeira, angular, e que nos leva a construir a nossa vida, a nossa família, e também pela fé que nós depositamos nele. Se passamos por qualquer provação, tenhamos a certeza que pela fé ele nos libertará. É bonito ver nos evangelhos como Jesus diz assim: pela tua fé você se curou, pela tua fé você se salvou. Podemos também parafrasear dizendo: pela nossa fé fomos libertados. Se tivermos fé em Cristo, Ele será a nossa libertação. Que Deus nos ajude e o exemplo de São Pedro e São Paulo nos fortaleça para todo o bom combate e possamos ser vitoriosos em todas as provações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.